A paz do Senhor, queridos professores, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica. Meu nome é Sabrina Costa, sou professora da classe do Jardim, aqui em Blumenau, Santa Catarina. E nós vamos tratar hoje da lição de número 8, que tem por título O Moço Leu o Livro de Deus no Carro. Essa nossa aula, ela vai dar continuidade à aula que a Aline trouxe no domingo passado, que era sobre o ID de Jesus, que foi quando Jesus falou para todos anunciarem o seu evangelho. E nessa aula, através da história de Filipe, nós vamos aplicar ela em sala, nós vamos aplicar o ID de Jesus. Como é o ID? O que você faz quando você é um missionário? O que você faz quando você é um evangelista? Nos nossos objetivos, um deles é falar exatamente isso. Através da história de Filipe, que a gente fale sobre o evangelista e sobre o missionário. E o outro objetivo é que você explique para os alunos e que demonstre a eles que nós precisamos levar a palavra do Senhor a todos e cumprir a ordem que Deus deixou na Bíblia. Então a nossa lição vai ser toda a continuação realmente daquilo que a gente já falou com eles sobre as missões. Então vamos lá? A gente começa com os nossos versículos bíblicos. Nosso versículo hoje eu trouxe com pegadas. Cada palavra eu fiz em cima da pegada. Então assim, você pode colocar ele na parede da sua sala ou no quadro da sua sala. E aqui diz assim: como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Romanos 10 e 15. Então você vai trabalhar primeiramente com a questão das boas notícias. O que é uma boa notícia? Para isso você pode trazer um jornal para a sala de aula. Esse jornal aqui é o nosso jornal da nossa igreja. E o que ele traz? Traz as notícias que a gente quer saber sobre a nossa igreja. O que aconteceu, quais foram os congressos, o que está acontecendo dentro da nossa igreja. Então, o que é uma notícia? É uma coisa que a gente precisa saber. É uma coisa que acontece dentro da nossa comunidade, dentro da nossa cidade, dentro do nosso país, que a gente precisa saber, né? As notícias boas e as notícias ruins. E daí você pode conversar com os seus alunos sobre as notícias. E quais são as notícias que a gente deve levar para as pessoas? A notícia que a gente tem que propagar, que a gente tem que mostrar a todos, falar para todos, está num livro muito especial, que é a nossa Bíblia. Então você pode levar uma Bíblia, como eu trouxe assim, encapada, uma caixinha encapada, e dizer para eles que a nossa boa notícia, aquilo que a gente tem que levar para todas as pessoas, está aqui dentro da Bíblia. E o que será que é? Vamos ver? A nossa boa notícia é que Jesus veio e trouxe a salvação para as pessoas. Ele veio, morreu na cruz para nos salvar, trouxe a salvação para todos nós, nossos corações. E assim nós temos a vida eterna. Então você pode trazer, assim, eu fiz bem simples, num EVA, a cruz e o coração, para que você fale para eles que essa é a boa notícia que todos nós devemos dar e que todos nós devemos falar sempre que a gente puder, para todas as pessoas ao nosso redor, que a gente trouxe boas notícias de salvação para todos, que é Jesus Cristo em nossos corações, amém? Então assim, antes de vocês levarem isso para as crianças, até como introdução da aula, vocês podem falar com eles sobre o nosso tema, a nossa verdade prática. A nossa verdade prática está bem em cima da história de Filipe mesmo. Então, assim, a lição traz a ideia de você conversar com as crianças sobre uma corrida. Porque Filipe, o anjo falou com Filipe, e o Filipe obedeceu a voz do anjo, que falava que era para ele estar na estrada, esperando para que pudesse falar com a pessoa que Deus queria salvar. Então era uma pessoa só. Aquela pessoa, Filipe, deveria falar sobre Jesus e ele iria aceitar.
Então, Filipe obedeceu realmente, ele acreditou naquilo que Deus falou para ele e obedeceu. Já pensou se ele não tivesse obedecido? Ele não teria ido assim, é só uma pessoa, não preciso estar lá. Mas não, ele foi com toda a sua fé, com todo o amor e o seu coração. Assim como nós estamos aqui falando para as crianças, às vezes você não vai alcançar todas, às vezes você vai alcançar só uma, mas você tem que fazer com todo o seu amor. E quando ele chegou lá, ele não só esperou por algum tempo, mas ele correu atrás do carro. Era um carro que tinha cavalos, então era um carro que estava rápido, então ele se esforçou realmente fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, para estar alcançando essa vida. Então a verdade prática da lição é que nós devemos nos esforçar para levar a palavra do Senhor às pessoas. Então você pode falar com ele sobre corrida, sobre esforço, sobre tudo isso no início da sua aula. Eu particularmente acho legal fazer uma corrida, fazer uma competição entre eles. Os meus alunos, eu tenho um pátio grande na minha igreja, eu posso ir lá fora com eles, fazer uma competição, cronometrar e depois entregar uma lembrancinha para a criança que é realmente mais rápida. E aí, depois disso tudo, falar para eles, olha, aqui a gente brincou, mas eu vou contar uma história que uma pessoa realmente correu bastante para alcançar um objetivo muito, muito, muito maior do que uma lembrancinha. Então, a gente vai ouvir lá na história, lá quando a prof contar. Isso atiça a imaginação deles e é muito legal a gente fazer para que eles possam perceber que realmente o Filipe, ele realmente se esforçou para isso. E você, professor, se esforce também e faça o seu melhor para os seus alunos. Ainda na parte do versículo, quando a gente faz a aplicação do versículo, nessa parte a lição traz que a gente pode trabalhar em cima do evangelista e do missionário. Então, assim, qual é a diferença entre o evangelista e o missionário? Eu vou confessar para vocês que eu não tenho muito conhecimento sobre isso. Eu pesquisei, eu fui atrás de alguns livros, do dicionário, eu fui atrás de algumas pessoas que pudessem me dizer a diferença entre um missionário e um evangelista. E a conclusão que eu cheguei, eu particularmente, você pode fazer a sua própria pesquisa também na sua casa, né, com os seus pastores mais próximos, as pessoas mais próximas de você. A conclusão que eu cheguei é que o evangelista, ele é uma pessoa que leva a palavra do Senhor, assim como o missionário. Os dois têm a mesma função. Eles têm a função de levar a palavra do Senhor e evangelizar. Só que o missionário, ele vai ao local, à cidade, alguma cidade, ele está vinculado a uma igreja e ele vai ajudar aquela comunidade a crescer. Então, ele vai evangelizar, ele vai fazer discípulos, ele vai discipular essas pessoas, ele vai criar uma igreja ali, ele vai deixar pessoas que são capacitadas para continuar o trabalho dele e vai para outro lugar. E o evangelista, ele é local, ele evangeliza dentro da sua comunidade. Então, eu e você e todos nós somos evangelistas. Deus mandou todos nós falarmos do amor de Jesus. Nem todos temos o ID ou o ministério de missões, mas todos nós temos a capacidade e o dever de levar a palavra do Senhor e também de falar do amor de Deus para todas as pessoas. Então, todos somos evangelistas e as nossas crianças, nossos alunos também podem ser evangelistas. Então, essa é a diferença, no meu ponto de vista, para o missionário e para o evangelista. Para explicar isso para as crianças, eu trouxe assim, umas casinhas, eu imprimi essas casinhas da internet, eu deixei isso também no site para vocês, se vocês quiserem aplicar, e um bonequinho que eu já tinha em casa e o globo terrestre. Então você traz o globo e daí você explica para as crianças, um missionário, ele está lá na sua igreja e o pastor da igreja conversa com ele, ora, ele se prepara, ele tem no coração um chamado, né? O que é esse chamado? É que Jesus colocou no coração dele, que ele tem que ir para algum lugar para falar do amor de Jesus. Então ele se prepara, ele estuda a língua do local, ele estuda os costumes e ele, junto com a igreja dele, ele vai, abençoado pelo pastor, para um lugar, por exemplo, a Rússia.
Daí ele vai lá para a Rússia, lá do Brasil, né? Daí você faz toda a movimentação, né? Lá do Brasil até na Rússia. E lá na Rússia ele faz o evangelismo, ele leva a palavra de Deus para as pessoas, ele faz uma igreja lá junto com todas aquelas pessoas e depois ele vai para outro lugar. Aí, de repente Jesus colocou no coração dele que ele tinha que ir para o Egito. Então ele vai lá para o Egito e faz o mesmo trabalho lá. Já o evangelista, ele fica naquela cidade. Então, lá na Rússia, o nosso amigo Pedro, ele conseguiu evangelizar o Joaquim. E o Joaquim ficou lá na Rússia. Então lá ele vai pregar a palavra de Deus na escola dele, com os vizinhos dele, no emprego dele. Lá ele vai pregar a palavra de Deus para todas as pessoas que estão próximas e vão levar eles na igreja e a igreja vai crescer. Assim é o trabalho do evangelista. Você pode fazer esse teatrinho com as crianças para que elas aprendam e para que elas percebam bem especificamente a diferença entre o evangelista e o missionário. Tá certo? Então, para a nossa lição, eu trouxe um cenário para vocês, para a história, né, da nossa lição, um cenário para que vocês possam aplicar junto com os alunos, assim. Eu trouxe o Felipe e o etíope em colheres, né, cada um eu fiz de uma maneira diferente, para eles ficarem diferentes. Fiz um anjinho de EVA. A carroça, ela desmontou um pouquinho, mas ela tinha mais algumas peças, mas eu fiz de Lego, que eu achei legal para as crianças verem. Meu marido até falou para mim que faltavam os cavalos. A gente pode imprimir cavalos, né, e colar aqui dos lados para fazer que os cavalos estão levando a carroça. Mas para vocês verem, eu trouxe assim. E daí eu trouxe um pedaço de tecido azul para ser o rio que o etíope vai se banhar com a vegetação, e um pedaço de rolinho, como a gente fez aquele rolo envelhecido, para que quando o Felipe veja que ele está tentando ler a palavra do Senhor. Então assim você vai pegar e você vai fazer, né, a parte da corrida, você vai fazer que ele está valendo, você vai explicar toda essa parte para as crianças através de uma encenação. Eu não vou contar para vocês porque também vocês vão ler, vão estudar na sua Bíblia, vão aplicar da maneira que mais seja propício na sua sala, mas é uma forma de vocês estarem levando essa palavra e essa história de uma maneira mais divertida para as crianças e também que cause maior impacto. Tá certo? Então, para terminar a nossa lição, a nossa história e a nossa aula, eu trouxe uma dinâmica para vocês. A questão assim realmente do evangelismo, do evangelizar. Na aula passada, a Aline trouxe uma frase que eu sempre ouvi desde quando eu era pequena, desde a minha adolescência, na juventude, que é aquela frase conhecida de todos, né? Vá e pregue a palavra, né? Vá e faça discípulos, vá e fale de Jesus. E se preciso for, use as palavras. Essa frase é muito impactante, realmente ela é muito profunda se você for analisar. Se você for analisar, você não precisa falar para as pessoas de Jesus, porque você pode falar através dos seus atos. Você não precisa necessariamente usar as palavras, você pode falar através da sua vida. Então isso é muito, muito importante. Nós devemos ser espelhos de Cristo, nós devemos ser imitadores de Cristo. Assim como Paulo falou na sua palavra, que sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Né? Você pode olhar para mim que você vai estar vendo Jesus. Isso é muito sério. Então a gente pode trabalhar isso um pouquinho desde a infância das crianças. E que a gente possa realmente ser esse exemplo, ser essa pessoa que a criança vai olhar e vai falar que a minha professora ou o meu professor, eu sei que ele tem Cristo na vida deles porque ele se parece com Jesus. A gente não precisa falar, a gente pode fazer com os nossos atos tudo aquilo que a gente precisa dizer para as pessoas, né?
Então, a gente pode usar uma dinâmica nesse ponto da lição, que você pode falar para as crianças também, olha, vocês, como crianças, são evangelistas. Então, vocês podem falar do amor de Jesus através dos seus atos, de como que vocês são fora da igreja, na escola, onde vocês passam. Vocês estão levando o amor de Jesus através dos seus atos? Olhem para o espelho, né? Você pode levar um espelhinho para a sala de aula, ou primeiramente até fazer a brincadeira, né? Um vai ser o espelho do outro. Você pode colocar as crianças uma na frente da outra, para que elas sejam um espelho. Um é o espelho e o outro é a pessoa que está na frente do espelho. Então elas podem fazer caretas, uma tem que imitar a outra. E assim elas vão brincar. Depois você traz a parte deles pensarem, refletirem sobre a dinâmica. Então, olha para o espelho. O espelho, ele, por mais que você faça caretas, você pode fazer caretas, você pode se mostrar na frente do espelho, você nunca vai deixar de ser aquilo que você está fazendo. Então, se você fazer uma careta, o espelho vai refletir a careta. Se você fizer uma cara bonita, mandar um beijo, o espelho vai fazer uma cara bonita, vai mandar um beijo. Se você se arrumar, o espelho vai se arrumar também. Tudo que você fizer, o espelho vai fazer. Então, nós devemos ser o espelho de Cristo. Nós devemos refletir o que Jesus fazia. Então, tudo que Jesus fez, tudo que Jesus estava fazendo, você tem que fazer também. Você deve fazer. Se você é o espelho de Jesus, você tem que fazer tudo o que Jesus fez. Não é verdade? Então, tudo que Jesus é, tudo que Jesus fez, a gente deve refletir. E assim você pode trazer essa parte aqui, o quadro, olha só. Eu trouxe numa cartolina para que vocês fizessem no quadro de vocês em salas de aula. Você pode fazer isso no quadro negro ou no quadro branco que você tiver. Se você não tiver quadro, pode fazer na cartolina. Então, você pode dividir o seu quadro e colocar Jesus fez, Jesus não fez, para a criança lembrar e pensar. E daí você traz atitudes e coisas que acontecem na vida da criança, para que ela pense, será que eu estou sendo realmente o espelho de Jesus? Será que eu estou fazendo tudo como Jesus fazia? Na Bíblia diz que Jesus, desde quando ele era pequeno, ele era um exemplo, né? Ele crescia em graça, sabedoria, diante de Deus e diante dos homens. Então, vocês também, como crianças, devem fazer isso. Então, o que Jesus fazia? Jesus ajudava os pais? Sim, Jesus ajudava. Jesus obedecia? Sim. Só que Jesus ter inveja, ele tinha inveja? Talvez não, mas talvez você tenha, não é verdade? Jesus mentia? Jesus brigava com os colegas? Então você traz experiências. Você pode colocar dentro de uma caixa e a própria criança, você nem precisa ler, que eles já estão em idade de leitura, né? A maioria já estão lendo, mas a própria criança retirar e ler e ela analisar, não para ela perguntar para você o que você acha que Jesus fazia. Então ela pode ler e ela pensar e ela mesmo colar onde ela acha que deve ser colado. E daí depois você fala com eles, né? Você mostra, você fala, o que a gente está fazendo para refletir Jesus? Né? Como é que a gente vai refletir Jesus? A gente tem que fazer tudo aquilo que Jesus fazia. E como a gente vai saber disso? Se a gente ler a Bíblia, se a gente viver aquilo que está escrito dentro da nossa Bíblia. Então traga a Bíblia também para dentro da lição, porque essa lição também fala muito sobre missão, então a gente não pode deixar de falar também do nosso tema bimestral, que é a Bíblia. Então traga a Bíblia também e nunca deixe de falar, né, essa importância que tem, que nós devemos ter e pensar sempre naquilo que nós estamos levando para as pessoas que estão no mundo. O que nós estamos fazendo para as pessoas que estão no mundo? O que nós estamos levando para elas? O que nós estamos falando? Quais são os nossos gestos? O que é aquilo que a gente está agindo? Será que nós somos cristãos só dentro da igreja? Será que nós estamos vivendo o evangelho fora dela também? Então leve isso para a sua vida também, professor. Não esqueça de incentivar bastante a questão das missões. Leve de novo os cofrinhos. Fale sobre as cartinhas para os missionários. Nós temos o cofrinho missionário. A minha filha já está no 3º ano que está juntando o cofrinho missionário. É muito bom. Ela ama todas as moedinhas dela. Ela já coloca um pouquinho no cofrinho dela, um pouquinho no cofrinho missionário. Porque a gente deve incentivar as crianças, né? Fale para elas sobre a importância da gente estar doando. Leve o carnê missionário para, né, se a sua igreja tem, a nossa igreja tem um carnê missionário que os pais
que os pais pagam, né, no caso as famílias, pagam um valor que é da oferta que eles sentem no coração. Então leve para incentivar, para falar, para mostrar. Na nossa igreja esse final de semana está acontecendo o congresso missionário, né? Na verdade é desculpa, eu esqueci agora o nome, mas tem o final de semana todo de missões, que a gente está falando das missões na igreja, no domingo vai ter especial para as crianças. Então, é muito importante, a conferência missionária, agora eu lembrei, vai ter a nossa conferência missionária, então é muito importante a gente realmente incentivar as crianças e que eles sintam no coração que realmente eles são evangelizadores, desde a mais tenra idade. São evangelizadores, assim como você, professor, também é um evangelizador, você está evangelizando suas crianças. Então, não deixe de fazer a sua parte e fazer o seu melhor para Cristo. Um grande beijo, fiquem com Deus, um bom preparo durante a semana e que se vocês tiverem qualquer dúvida, pode me chamar, que todos os nossos contatos estão no site. Tchau!